Graça e paz, amados irmãos, sou o pastor Diego Penha e gostaria de dar continuidade às nossas aulas nesse momento. Nós paramos no capítulo 10, Igreja Restauradora, Severidade na Disciplina e Afeto na Restauração. E nós temos como texto base 2 Coríntios capítulo 2, versos de 5 a 11. Eu quero convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia Sagrada, no texto citado, para que possamos então dar continuidade à nossa aula. 2 Coríntios capítulo 2, versos de 5 a 11, diz assim: Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus amado e santíssimo, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, pelo teu povo, pela tua igreja, pelo teu santo dia. Te rogamos, ó Deus, que nos ajude e nos abençoe. Nos ajude a compreender a tua palavra, nos ajude a amar mais a tua palavra. Nos ajude, Senhor, a ser uma igreja restauradora, uma igreja que busca o perdido, uma igreja que restaura o perdido, uma igreja que tem firmeza na palavra e que procura andar como uma igreja sem mácula, mas uma igreja que também abraça e perdoa o arrependido e procura colocá-lo no rumo novamente. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender, Senhor, a tua palavra, esse estudo. Abençoa-nos, ó Deus, nos dá a tua paz, nos enche de tua alegria e dos frutos do teu Espírito Santo. É o que nós te rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Então, nós começamos essa aula sobre a Igreja Restauradora, né? Nós vimos a introdução e contexto, onde esse texto, né, muito provavelmente, quando Paulo fala desse penitente que deve ser remetido pela igreja, isso vem lá de 1 Coríntios, né, capítulo 5, verso 1 a 5, daquele jovem, daquele homem que estava possuindo a mulher de seu próprio pai, e Paulo fica bravo, né, ele fica indignado com a situação. Como é que ele exorta a igreja, os coríntios, né? Como é que vocês têm conhecimento de uma coisa dessas está acontecendo no meio de vós e vocês não fazem nada? Então, e ele fala então para que tirem aquele jovem do meio e o entreguem, né, ao mundo, ao sofrimento, aos cuidados desse mundo, para que na esperança de que ele se arrependa e volte para o Senhor. Então, agora no capítulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, esse texto que nós lemos, ele vai trazer uma palavra de restauração, né? Olha, muito provavelmente ele se referia a esse jovem, então esse jovem que foi afastado, agora restaurem ele, perdoem, para que ele não caia sobre excessiva tristeza. Restaurem a vida desse jovem na igreja. Então, irmãos, nós meditamos sobre isso, né? A igreja madura disciplina o pecador e ela celebra a restauração do arrependido. Segundo ponto, irmãos, o cuidado pastoral com quem erra. Embora se faça esse esforço para identificar o pecador arrependido, é digno de nota que o nome dele não é mencionado pelo apóstolo, nem o pecado cometido. Paulo demonstra a sensibilidade ao abordar o assunto publicamente. Ele está preservando essa pessoa de tristeza ainda maior e assim demonstra o seu cuidado fraterno.
citar o nome pecado e a disciplina aplicada apenas causaria mais sofrimento e vergonha àquele que já se arrependeu. O objetivo de Paulo é promover restauração, não recontar os eventos para provar como seus argumentos anteriores foram corretos. Paulo não tripudia sobre o faltoso, ao contrário, ele o ama e celebra a restauração do irmão arrependido. O apóstolo conduz esse momento de restauração com muito amor cristão. Paulo não diz que bom que ele teve o que mereceu, não é algo assim. Mas ele diz: tragam de volta, reafirmem seu amor por ele, seja concedido perdão e restauração. Então, irmãos, é notável aqui esse princípio que podemos aprender com o apóstolo Paulo, esse cuidado pastoral com quem erra. Veja que esse é um ponto que nós vamos ver a seguir, mas a disciplina ela não deve ser vista simplesmente como uma punição, com um desejo, né, um desejo vingativo, um desejo de punir a pessoa simplesmente pelos seus erros. Mas a disciplina ela visa a restauração, visa o bem da pessoa. Então, esse cuidado pastoral que Paulo tem aqui, ele não está passando na cara, né? Agora quando ele o chama de volta, o seu erro, mas ele está instruindo a igreja para que o amem, que o abracem, que o perdoem, pois esse irmão se arrependeu, pois ele estava morto e agora reviveu. Se lembra exatamente aquela história, né, do filho pródigo. Ele sai de casa, ele faz tudo que é errado, ele gasta toda a herança do pai. Quando ele volta arrependido, o pai o recebe de braços abertos. O pai o ama, o pai se emociona. E o pai diz exatamente essas palavras. Aquele que estava morto, mas reviveu. Se alegre, celebre, porque ele voltou para casa. Então, irmãos, terceiro, a restauração para o bem do faltoso, para que não seja consumido por excessiva tristeza, né? Nós vimos no verso 7 e 8. Veja, perdão é o remédio que ajuda a curar corações partidos. A igreja, ela precisava, né, assegurar o seu amor ao arrependido. Todo pai que disciplina uma criança, ele deve fazer isso como expressão de amor. E perdão, ou a disciplina fará mais mal do que bem. Afinal, a verdadeira disciplina é uma evidência de amor, de acordo com Hebreus 12. Olhe comigo esse texto, né? Hebreus capítulo 12. A disciplina é uma evidência de amor. Se você olhar em Hebreus capítulo 12, os primeiros versos vai falar da perseverança de Cristo, e como devemos olhar para Ele. E a partir do verso 4, ele começa a falar da luta contra o pecado, né? E aí ele vai dizer, ora, na vossa luta contra o pecado, verso 4, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? E depois ele vai dizendo, né, olha, se você está sem correção, então você não é filho. Você é um bastardo. Então a ideia aqui do texto é, Deus te reprova, Ele te corrige, Ele te disciplina, porque Ele te ama. Se Ele te disciplina, é porque você é filho dEle. Assim como um pai nos disciplina, assim como um pai disciplina o filho a quem ama. Então, alguns pais, porém, irmãos, com visão modernas,
se recusam a disciplinar seus filhos desobedientes, alegando que os amam demais. Mas se realmente amassem seus filhos, eles os disciplinariam. Disciplina na igreja se tornou uma prática impopular. E por isso muitas varrem essas coisas para debaixo do tapete, em vez de obedecerem às Escrituras e confrontarem a situação corajosamente, falando a verdade em amor. Como em Efésios 4,15, né? Paz a qualquer preço. Não é um princípio bíblico, irmãos, pois não pode haver verdadeira paz na igreja sem compromisso com a pureza. Vamos ver Tiago, capítulo 3. Que diz Tiago, capítulo 3, verso 3, diz logo após Hebreus. Tiago, capítulo 3, nos versos 13 a 18, diz assim: Quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente e tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, irmãos, pecados não tratados, eles se multiplicam e eles geram problemas ainda maiores para o faltoso e para toda a comunidade. Quem se omite diante do pecado não está olhando para a importância da igreja com os olhos de Jesus. E Paulo ensina que o arrependido seja perdoado e restaurado, ou a tristeza excessiva poderá sobrecarregá-lo. A restauração é para o bem do faltoso, é para o bem da igreja. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus amado e santíssimo, graças te damos pela tua palavra, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ajuda-nos, ó Deus, em nossas debilidades e fraquezas. Ajuda-nos, ó Deus, a cuidar da tua igreja, Senhor, santa, pura e imaculada. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe, meus irmãos.